A história começa com uma grande batalha entre o exército demoníaco e humanos. Nesse momento, surge Ikki, o protagonista, liderando a 7ª Brigada de Mortos-Vivos, usando uma magia poderosa para derrubar as muralhas e abrir caminho para suas tropas. Seu subordinado Giron informa que os orcs receberam o Arid como ele havia ordenado. É fácil perceber como o exército de Ikki está dominando os humanos inimigos, criando um cenário de caos completo. No interior do castelo, Ike se posiciona diante do líder dos cavaleiros, que parece calmo. Ao observá-lo, Ike conclui que aquele homem é o chefe dos inimigos. Sem hesitar, Ike se apresenta como comandante da 7ª Brigada de Mortos-Vivos, servindo ao Lorde das Trevas, e explica que ele tem 3 opções: render-se e ceder as terras, tirar a própria vida em um ato de honra, ou fugir enquanto contempla a vista pela janela. O cavaleiro zomba da ideia de misericórdia vinda de um demônio, mas logo se mostra descontente com as opções apresentadas. Sem dizer mais nada, ele parte para atacar Ike, que rapidamente o atinge com um feitiço poderoso que o deixa indefeso. Em seguida, Ike ordena que Giron cuide 2 ferimentos dele e dos soldados que se renderam. Enquanto isso, Ike é observado por uma mulher do exército do Lorde das Trevas, que comenta sobre a captura da capital. Ela menciona que uma única brigada foi suficiente para tomar a cidade em apenas uma semana, algo que reforça o potencial de Ike. Isso permitiu ao exército conquistar a cidade e retornar para Ike. Usando uma barreira mágica no local onde se encontra, Ike garante total privacidade para refletir sobre a batalha. Ele admite para si mesmo que, apesar da vitória, sente culpa por ter ferido tantas pessoas, algo que jamais conseguirá esquecer, já que é humano, não um demônio. Ele se lembra de Mestre Homberg, um grande mago que conhecia todos os segredos das civilizações antigas. Homberg o adotou mesmo sendo humano e o educou em tudo que sabia, inclusive magia. Nas últimas palavras, o mestre o alertou para nunca falar sobre a civilização perdida, pois isso poderia provocar uma catástrofe. Também pediu para nunca remover o manto ou a máscara, pois se alguém descobrisse sua verdadeira identidade, o Lorde das Trevas jamais o perdoaria. Ele se pergunta sobre a barreira mágica em torno do quarto. Sem autorização, ninguém conseguiria entrar ali. Nesse instante, Ike nota que há uma empregada escondida debaixo da mesa. Ela treme de medo, pedindo para que não a mate. Antes que ele possa responder, ela bate a cabeça na mesa ao se levantar, machucando-se tanto que desmaia em prantos. Ike pensa que ele próprio deveria ser o único a chorar, já que escondeu seu segredo por 20 anos apenas para ser descoberto tão facilmente. Alguns minutos depois, ele sai para conversar com Giron, que o informa sobre a captura do castelo, mas questiona se ele não está sendo indulgente ao poupar tantos humanos. Ike responde que não há problema, pois o atual Lorde das Trevas só se importa com resultados. Ele lembra que outros líderes só querem matar e incendiar a cidade, mas Ike explica que se todos forem mortos, quem pagará impostos? Afinal, Arsenal é uma cidade comercial e sem gente não há negócios. Enquanto conversam, um grupo de humanos aparece para falar com ele. Um deles pergunta sobre os impostos que devem pagar. Ike responde que continuarão pagando o mesmo de antes, o que os deixa aliviados, mas também os avisa de que qualquer resistência será punida. De repente, Ike é teletransportado para um lugar escuro, onde um golem começa a atacá-lo. Ele desvia cuidadosamente dos golpes e lembra de que Cefiro prometeu não teletransportá-lo sem aviso prévio. Mas ela já o havia feito tantas vezes que ele nem se surpreende mais. Sem alternativa, ele invoca suas barreiras e lança uma magia cortante, destruindo o golem em pedaços com facilidade. Logo depois, Cefiro surge diante dele e comenta que tinha bastante confiança naquele golem. Ela é a comandante da 7ª Brigada do Exército, sua superiora, e a única demônio que conhece seu segredo, o que mostra que Ikki, na verdade, não é o verdadeiro comandante. Um oficial então pede para que na próxima vez ela envie um mensageiro em vez de usar teletransporte. Mas Cefiro descarta a ideia, dizendo que seria entediante. Ela conta que já sabe de tudo o que aconteceu na capital, como Ike conquistou a cidade e o que fez depois. Sem ter o que contestar, Ike a escuta em silêncio. Ela informa que Dairo Kuten deseja vê-lo pessoalmente e que ele será o primeiro oficial a receber tal honra. Provavelmente por ter conquistado a capital em apenas uma semana, Cefiro pede para Ikki colocar a mão em seu ombro para que ela possa transportá-lo ao castelo do Lorde das Trevas. Ao fazer isso,
ela fica um pouco desapontada, pois achava que Ike aproveitaria a chance para tocá-la de forma mais ousada, mas ele apenas cumpre a ordem. Zefiro sorri e ri da situação antes de teletransportar os dois para o castelo demoníaco. Enquanto isso, a empregada que desmaiou antes acorda percebendo que há uma barreira invisível que a impede de sair. Ela vê um prato de comida sobre a mesa, junto de um bilhete, instruindo-a a comer e não sair dali. Embora não entenda a estranha escrita do bilhete, ela prova a comida e se surpreende com o sabor delicioso, devorando tudo sem hesitar. Próximo ao castelo demoníaco, Zefiro pergunta se o miasma está afetando Ikki, o que não a surpreende, pois ele é humano. Ao se aproximarem da entrada, ela questiona se o mago guardião verificará todos que entrarem. Ike confirma, pois ninguém poderia ver o Lorde das Trevas sem passar por uma inspeção. Preocupado, ele pensa que podem descobrir sua identidade e que certamente tentarão arrancar sua máscara e manto. Zefiro garante que cuidará disso. Com um movimento discreto, ela faz surgir uma luz mágica que desliza até Ike, envolvendo-o em uma aura protetora. O mago guardião elogia a magia que envolve Ike como uma armadura invisível. O mago então pergunta se Ike conheceu o mestre Romberg. Ike responde afirmativamente e o mago diz que todos os demônios conhecem o nome do mestre mago, o que surpreende Ike. Ele reflete sobre como Romberg ainda é famoso, mesmo após sua morte. Sem dificuldades na entrada, os dois seguem adiante. Enquanto caminham, Ike observa a grandiosidade do castelo do Lorde das Trevas, construído para exibir o poder e a magia do Lorde das Trevas, com corredores desnecessariamente longos. Ele continua a caminhar ao lado de Zefiro, que reclama de não poder voar como ela. Embora saiba usar o feitiço de voo, ainda não o domina completamente, conseguindo apenas saltar alto para desviar dos ataques do golem. Quando ela chegou à entrada do quarto real, Zefiro disse que ela deveria aguardar ali, pois ele falaria primeiro com o Lorde das Trevas. Enquanto esperava, Ika se lembrava de quem era Dairokuten, o atual líder dos demônios, cuja vitória numa única batalha havia mudado o rumo da guerra contra os humanos e dado aos demônios uma grande vantagem. Dairokuten, além de ser o mais forte entre os demônios, também era conhecido por sua frieza e crueldade. Ele não hesitava em matar quem considerasse inútil, fosse aliado ou inimigo, mas se percebesse valor em alguém, usaria suas habilidades ao máximo, mesmo que faltasse magia ou força. Apenas a competência lhe importava, o que fez com que ele transformasse o exército. Os demônios, por natureza, não se entendiam bem uns com os outros e viviam em desavenças, mas Dairokuten conseguiu unir suas forças. Alguns minutos depois, Zefiro autorizou sua entrada e finalmente ela pôde estar diante do Lorde das Trevas. Assim que percebeu que se tratava de uma jovem, Dairokuten comentou sobre a conquista da capital. Ika respondeu que apenas havia cumprido suas ordens e que todo o crédito deveria ser dado a Zefiro. Ao ouvir isso, Dairokuten comentou que ela parecia muito humilde e que agia como um humano, o que o preocupava, já que essa humildade poderia se voltar contra ela. Aproveitando o momento, Zefiro informou ao Lorde das Trevas que Ika era neta de Romberg, o homem conhecido como o Guardião do Inferno. Ao saber disso, Dairokuten compreendeu por que ela era tão humilde e por que pensava tanto antes de agir. Ela refletiu que não havia matado ninguém, nem executado o líder da cidade que conquistou, conseguindo vencer Arsene quase sem feridos. Pensou que deveria ter ouvido Giron e ter agido como uma demônia, eliminando o líder em público. No entanto, reconheceu que não conseguiria fazer aquilo, já que era humana. Nesse instante, pediram permissão ao Lorde das Trevas para falar algo. Com a autorização, ela disse que, apesar de os humanos temerem os demônios, eles não obedeceriam, pois o passado demonstrava que, em algumas situações, a boa-fé era mais eficiente, comparando as cidades que tiveram seus líderes executados com aquelas onde os governantes permaneceram. Ela percebeu qual escolha era mais vantajosa para o exército demoníaco. Então perguntou se era isso que Romberg acreditava, ao que o Lorde confirmou. E sobre Dairokuten, mesmo conversando pouco com ele, tinha quase certeza de algo. Ele conhecia a civilização perdida, assim como Romberg, e foi esse conhecimento que lhe permitiu reformular o exército. De repente, Dairokuten se teleportou para perto dela, comentando que ela era diferente dos outros demônios e que, na próxima vez, queria ver o rosto por trás daquela máscara. Esperava que ela continuasse obtendo bons resultados, que se dedicasse ainda mais após se aposentar e que tirasse a máscara para respirar melhor. Era difícil lidar com essa pressão constante. Naquele momento, ele disse a Zefiro que, apesar do jeito que agia, ainda era covarde, tá? E que mesmo assim usava uma máscara, algo que a deixava com a sensação de que ele era, no fundo, humano. Ela só pediu que ele fosse grato, pois não sabia que era humano. Além disso, Dairokuten havia lhe dado uma recompensa.
embora ela não soubesse se deveria considerar aquilo como um prêmio ou como um castigo. Para ele, parecia mais um castigo. Depois disso, Ika retornou ao quarto onde havia deixado a serva trancada. Acordou-a, e isso a fez perder o controle de tanto medo. Após alguns segundos, conseguiu acalmá-la e perguntou seu nome. Ela respondeu que se chamava Titim e contou que provavelmente o nome vinha do fato de que os escravos eram chamados por números, mas sua mãe se chamava Sati. Ika explicou que agora que sabia que ela era humana, não poderia simplesmente deixá-la partir. Como confiava que ela não contaria nada a ninguém, pediu que a partir daquele momento, Titim fosse sua serva, algo que ela não podia recusar. Sem hesitar, ela o abraçou com alegria, aceitando imediatamente, e assim chegaram a um acordo. Mais tarde, Ika se encontrou com seu exército, onde Giron o parabenizou por ter se tornado o governador de Alas. Foi então que se revelou a conversa que Cefiro tivera com ele, anunciando a recompensa que ele receberia. Isso deixou Ika confuso, então perguntou a Cefiro o motivo de ter sido escolhido. Ela explicou que Alas ficava mais ao sul e que agora estariam na fronteira da guerra. Era uma cidade pequena, mas de extrema importância para o exército, e sua missão seria protegê-la e cobrar impostos em dobro. Caso não concordasse, poderia cobrar o triplo. Nesse momento, Ika reclamou que seu comandante não se preocupava com o que aconteceria depois das batalhas, pois tudo ficava destruído. Quando era sua vez de usar magia contra os inimigos, ficava incomodado já que Valéas estava em ruínas e havia muito trabalho a fazer. Giron comentou que a primeira coisa seria reconstruir os muros da cidade. Ika disse que isso provavelmente levaria cerca de 6 meses e que tinha dúvidas se deveriam permanecer ali, pois se fossem atacados, seriam massacrados. Refletindo sobre o assunto, decidiu reconstruir tudo em apenas um mês. E para isso, não usariam apenas humanos. Assim, demônios e humanos começaram a trabalhar juntos, o que fez Giron perceber que seu senhor era realmente surpreendente, pois nunca havia visto nada igual. Ika organizou o trabalho em turnos de 8 horas, para manter todos ocupados o dia todo, e ainda ofereceu pagamento como incentivo. Naquele momento, Giron entendeu por que seu senhor era considerado um gênio e o mais brilhante do exército. Pensou que abandoná-lo seria um erro, pois com certeza ele seria o próximo Lorde das Trevas. Continuando a história, vemos que, aos poucos, os demônios foram encontrando mais humanos dispostos a enfrentá-los, mas, mesmo assim, não conseguiram detê-los. O massacre que se aproximava era inevitável, graças aos próprios companheiros mágicos. Apesar disso, essas alianças ainda representavam uma ameaça para a senhora Dairokuten. Por isso, ela considerava que a pessoa mais indicada para lidar com esse novo perigo seria Ika, que agora estava em seu escritório, acompanhado de sua nova serva, que sorridente lhe entregava o chá da manhã. Ao mesmo tempo, acompanhamos outro grupo de humanos onde um cavaleiro chamado Alistair foi convocado por seu superior. Ele recebeu a missão de retomar a cidade de Ivali a qualquer custo, pois não podiam permitir que outro inimigo a conquistasse. Com isso em mente, o soldado aceitou a missão, disposto a defender sua cidade. Bem próximo dali, um jogo parecia chamar a atenção. Consistia apenas em adivinhar onde estava uma bolinha, oferecendo como prêmio o dobro da aposta. A empregada 13, convencida de que venceria, quis participar, mas infelizmente não tinha dinheiro, o que irritou o homem, pois isso tomava um tempo precioso de trabalho. No entanto, ele percebeu que a jovem poderia pagar de outras formas mesmo sem ter dinheiro em mãos. Depois de tudo apossado, os copos começaram a flutuar, revelando que não havia bola nenhuma embaixo deles, mostrando a armadilha. Ele recuperou sua serva, que pediu desculpas por não estar ao lado do mestre. Ela explicou que, como a cidade tinha tantas distrações, era difícil não se desviar do caminho, e então continuou. Eles seguiram caminhando como qualquer outra pessoa, pois Ike tinha uma missão de espionagem na cidade para concluir, e foi nesse tempo que conseguiu confirmar que os humanos estavam mesmo construindo alianças poderosas. Observando a quantidade de soldados enviados para a guerra, só havia uma explicação. A grande aliança dos reis 13 não tinha entendido o que Ikki queria dizer. Então ele começou a explicar que essa aliança era antiga e raramente acontecia na história. Explicou que quando isso se realizava, todos os países vizinhos passavam a esquecer suas diferenças para enfrentar juntos o inimigo. 3 ficou preocupado, achando que isso podia representar uma ameaça para seu mestre, e não negou que fosse. Afinal, era a terceira vez que os humanos tentavam algo assim. As duas últimas alianças terminaram muito bem para os humanos, que esmagaram os demônios com tanta facilidade que os sobreviventes precisaram se esconder no castelo de Dobber por anos. Isso assustava 13, porque ele sabia que essa nova aliança poderia acabar com eles, o que também surpreendia Ike, já que não entendia por que sua serva se mostrava tão aflita. Afinal, ela era humana.
Então, se os humanos vencessem, nada de ruim aconteceria a ela. Mas Therese conhecia outra realidade. Mesmo que os humanos ganhassem, ela continuaria sendo vista como uma escrava naquela sociedade injusta e cruel, e acabaria como qualquer criança órfã da cidade. Com isso, Ike entendeu melhor o que afligia sua serva e quis acalmá-la, garantindo que o atual Lorde das Trevas era o mais forte e sábio de toda a história. Ainda assim, em sua mente, ele reconhecia que as duas raças enfrentavam problemas que iam além da guerra, e começou a se perguntar como resolver tudo aquilo. Foi nesse momento que uma voz os interrompeu. O mesmo golpista de antes, que agora procurava por Therese para cobrar o prejuízo que ela lhe causou, exigindo dinheiro e ainda o corpo da jovem como pagamento, prometendo não machucá-la desde que ninguém os observasse. Ike decidiu agir. Usando seus poderes, congelou os pés dos bandidos e formou lâminas de cristal afiadas, ameaçando-os para arrancar a informação que precisava, já que não sabia ao certo o que o exército fazia naquela região. Mesmo que o golpista hesitasse por medo, acabou confessando que aquilo tudo acontecia por causa da Aliança dos Reis, formada para combater os demônios na guerra. Além disso, revelou que o exército de Roseria tinha outros planos secretos, atacar o Lorde das Trevas de surpresa antes que toda a aliança o fizesse. Ike só podia ver aquilo como uma tentativa de ganhar toda a glória para o próprio país. Essa glória era muito cobiçada, pois daria vantagens nas reuniões estratégicas, permitindo recuperar cidades e tornando o reino mais influente na guerra. Mas aquilo também poderia ser uma armadilha para o próprio Roseria, já que, se falhassem, o reino ficaria vulnerável e sem defesas. De acordo com o golpista, o único jeito de atacar era por Ibalhas. Embora fosse uma cidade relativamente nova, seu portão havia sido destruído e nunca teve muitas defesas, tornando-se o local perfeito para passar com todas as informações obtidas, e que deixou os criminosos à própria sorte e voltou para o escritório para terminar seus relatórios. Lá encontrou Lilith, uma de suas servas que o procurava havia dias sem saber que ele agora governava uma cidade. Ao lado de Ike estava sua nova serva, que se apresentou educadamente como a nova cuidadora de Ike, algo que não agradou nem um pouco Lilith. Ela apenas chamou a jovem de humana feia e insistiu para que Ike a descartasse, dizendo que ela seria uma opção 1000 vezes melhor. Conseguindo se conter, a nova serva pediu a Lilith que se afastasse de seu mestre, pois ele precisava descansar depois de tanto trabalho. Isso gerou um desentendimento entre as duas, uma com ciúmes e a outra ofendida. Enquanto isso, fora do reino vizinho, as cidades se preparavam para o grande ataque. Pouco antes de chegar a Baleias, 2 soldados ficaram surpresos ao ver que o portão destruído agora estava intacto. Sem outra escolha, teriam de destruí-lo à força, mas antes que pudessem atirar, um grupo de esqueletos surgiu do chão sem motivo aparente. A nova missão era proteger os artilheiros a todo custo, já que os esqueletos não eram adversários fortes. Mas, de repente, uma flecha perfurou um dos soldados, revelando que outra raça tinha preparado uma armadilha, e ogros começaram a atacar os soldados antes mesmo de serem vistos. O cavaleiro ordenou a retirada imediata. Quando saíram, perceberam que as armaduras pertenciam à Ordem da Rosa Branca. O mensageiro agradeceu pelo trabalho de seu mestre em prever o ataque. Naquele instante, uma flecha inimiga surpreendeu Ike, e, num piscar de olhos, era noite. O capitão da Rosa Branca ficou furioso, pois o ataque surpresa trouxe vergonha ao reino. Ele ordenou que o capitão do batalhão fosse preso como punição. O cabo militar sabia que isso poderia desanimar os outros soldados, já que aquela soldada era excelente. Mesmo assim, o capitão não se importou, pois não sabia como encarar o rei depois de uma derrota tão humilhante. De volta com Ike, ele acordou em um quarto com Zephyr ao seu lado. O jovem queria explicações, mas seu superior não entendia por que ele estava tão bravo. Na noite anterior, Zephyr havia o abraçado com força, e a situação tinha ficado ainda mais confusa para Ike. Por fim, o superior explicou que só estava cuidando dele, já que ele tinha sido ferido por uma flecha quando estava distraído. Ike ficou grato, mas Zephyr sabia que algo não estava certo. Naquele último combate não haviam matado tantos inimigos quanto o suficiente para levantar suspeitas do Lorde das Trevas. E Zephyr percebia que Ike estava determinado a buscar um mundo onde humanos e demônios pudessem conviver em paz. Zephyr aceitou essa ideia em silêncio. Antes de sair, lembrou de que ele ainda não estava totalmente recuperado e precisava descansar. Usando o teletransporte, desapareceu, deixando-o sozinho. Observando a flecha que o feriu, Ike se perguntava quem poderia tê-la disparado. Lilith, sempre curiosa, continuava rondando por perto, fingindo que o 13 também estava lá, só para ver se Ike já tinha se recuperado. Isso, como sempre, trouxe problemas, que a mensageira resolveu de forma prática, tirando um dos 2 do quarto, já que Ike assim o quis. Antes de sair, pediu a Ike um pequeno favor e quis saber onde estava a mulher que tinham visto fugindo com a armadura branca. No dia seguinte, enquanto caminhavam pela floresta, o mensageiro contou o que descobrira. O comandante Alistair estava preso por ter
ter se retirado do combate. Lilith não gostava nada da ideia de seu mestre ir pessoalmente a uma cidade humana, já que costumavam ser violentos. Mas Ike sabia que precisava resolver tudo pessoalmente para ter melhores resultados. Quando perguntou, o demônio se afastou. Sair de lá não estava nos planos de Lilith, já que ela acreditava que a presença de uma garota bonita numa missão sempre trazia sorte, além de querer passar um tempo a mais com ele. Sem muitas alternativas, Lilith acabou aceitando a missão. Quando se aproximaram da prisão, perceberam que não havia muita vigilância, o que tornava fácil derrotar os guardas. Ainda assim, Lilith não queria chamar atenção demais, então começou a pensar em uma forma de entrar rapidamente e sem ser notada. Antes mesmo de concluir o plano, ela já se via encarregada de eliminar todos os guardas em silêncio, exatamente como seu mestre esperava. Quando entraram, notaram que o lugar era realmente enorme, então localizar o capitão poderia levar horas. Felizmente, a equipe de elite conseguiu agarrar um guarda e forçá-lo a revelar onde o capitão estava escondido, economizando bastante tempo. Só precisavam subir até o andar de cima, mas o silêncio que Lilith tanto prezava acabou se desfazendo quando mais guardas apareceram. Mesmo assim, ela acreditava que tinha dado tempo suficiente para o mestre se acalmar antes que ela fosse falar com o capitão. No andar de cima, usando a chave, conseguiram abrir a porta, mas não havia ninguém à vista. Ike chegou a pensar que tinha cometido um erro, até o momento em que quase levou uma facada nas costas. Com um golpe certeiro, ele evitou o ataque. A responsável era uma jovem loira chamada Alistair, que ao perceber a presença de um demônio em sua cela, só conseguia pensar que ele estava lá para rir da sua derrota. Ike, no entanto, queria falar sobre a última batalha, queria saber se o comandante tinha enviado um assassino para pegá-lo de surpresa com flechas. Alistair, ainda confusa, quis saber se ele estava mesmo falando como um demônio. Isso deixou Ike curioso, mas não havia muito tempo para responder, pois os guardas pareciam tê-lo localizado. O capitão, irritado, questionou o motivo de um humano estar brincando de demônio no meio daquela confusão, e logo depois uma leva de guardas avançou contra Ike, que precisava agir rápido. O general também queria saber por que Ike estava fingindo ser humano, sendo que era um demônio. Pouco depois, outro guarda chegou a tempo de prender Ike, que então usou um feitiço temporário para entorpecer todos os sentidos humanos. Dessa forma, nem as ameaças de Alistair nem dos guardas seriam um problema para ele, já que ninguém conseguia se mover. Para garantir que não seria um empecilho depois, Ian invocou um vento forte que levou todos os guardas sem perceber que outro ainda estava na retaguarda, pronto para atacá-lo de surpresa. Esse último guarda falhou miseravelmente em sua única chance de vencer a luta. Sem mais perigos à vista, Ike invocou as Pegadas Negras, um feitiço capaz de controlar a idade da área, e com isso, nem o cavaleiro nem a ponte de metal que o sustentava resistiram à pressão. Embora o cavaleiro estivesse prestes a morrer, algo evitou que a queda fosse fatal. Esse detalhe não passou despercebido por Alistair, que se perguntou por que Ike a teria salvado mesmo quando o chão desmoronou sob seus pés. O demônio que a atacara também a tinha salvo, e apesar de todas as perguntas que rondavam sua mente, Alistair não conseguiu evitar de perguntar o nome dele primeiro. Ike, com o ar de um cavaleiro, apresentou-se como Ike, comandante supremo da 7ª Brigada de Mortos-Vivos. Isso deixou Alistair surpresa, pois alguém com tal posto não deveria ter se importado em ajudá-la ou qualquer outro inimigo. Ike se lembrava da pergunta que ela havia feito antes, quando quis saber se ele poderia ser humano. Ele negou categoricamente, afinal, como um humano faria parte do exército do grande Lorde das Trevas. Com isso esclarecido, Ike voltou a perguntar se em seu último encontro ela teria ordenado que alguém o atacasse pelas costas. Após um breve silêncio, ela não parecia disposta a responder. Disse que era uma cavaleira fiel ao reino e jamais daria informações a um demônio, o que só aumentou a determinação dele. Sem mais opções, Ike a encurralou e usou um feitiço de leitura de mente. Ativando, deixou Alistair um pouco nervosa, afinal estava sendo pressionada e aquilo era desconfortável. Lilith, que tinha terminado sua parte na missão, percebeu tudo e não demorou para questionar seu mestre sobre o que ele estava fazendo, já que tinha obrigado a executar esse tipo de tarefa, e até outras ainda mais comprometedoras. Sozinha. Quando Ike concluiu a leitura da mente, não havia mais razão para ficar na cela, então ele saiu. Isso pareceu muito estranho para o capitão, que parou os demônios querendo saber por que eles estavam saindo, já que não tinham recebido uma resposta. Ike respondeu com franqueza dizendo que já tinha a informação que precisava, pois havia lido a mente dela com um feitiço, e que Alistair era inocente. Em nenhum momento havia qualquer ordem para matar Ike escondida em seus pensamentos.
Apesar de saber que ela ainda era uma inimiga, ele a respeitou, lembrando-se de um bom conselho: não abaixar a cabeça após uma derrota, pois o que importa é o que se faz depois de uma grande perda. Com isso resolvido, Ike decidiu que era hora de ir para casa, ignorando completamente os desejos que Lilith tinha em mente. Com um grande portal de tempo e espaço, ele retornou e encontrou 13, a quem ele trouxe um presente: arroz. Apesar de 13 nunca ter cozinhado arroz antes, Ike garantiu que era delicioso. Ele também se lembrou de que logo dobraria os impostos da cidade, já que Balias era um lugar agrícola com terras muito férteis onde o trigo era abundante. Aliás, o arroz ainda era a principal colheita em termos de produtividade. Tanta informação deixava 13 confusa, pois ela, sendo escrava, não tinha muita educação. Com paciência, Ike explicou o que queria dizer que nessas terras o arroz crescia mais rápido e exigia menos trabalho, permitindo que as pessoas tivessem mais tempo para outras atividades, como fazer ferramentas, armas ou tijolos, o que deixou claro que Ike queria ver a cidade prosperar. Ele garantiu que era um ótimo plano, já que um reino fica mais forte quando as pessoas podem se especializar em várias áreas. A explicação longa deixou 13 ainda mais confusa, então ela pediu um resumo. Ike respondeu de forma simples, garantindo que, se tudo desse certo, todos comeriam melhor e a cidade teria mais prédios e empregos. Isso deixou 13 muito feliz, pois ela sabia que seria ótimo para todos. Mesmo assim, ela não sabia como cozinhar arroz, já que nunca o tinha preparado. E para piorar, Ike também não sabia como fazer isso. Aquela missão ficou nas mãos de 13, que mesmo apreensivo e temeroso de falhar, recebeu de seu senhor uma pista sutil sobre o que ouvira na cidade. Mas antes de falar, ele desejava rever cuidadosamente quem poderia tê-lo traído. Afinal, a flecha disparada parecia ter vindo das tropas inimigas, mas após o encontro com o capitão rival, essa suposição ficou abalada, deixando-o desconfortável. No fundo, quem atacara queria culpar o exército da Rosa Branca, pois era fácil responsabilizá-los rapidamente. E mesmo que a ideia de ter um traidor em suas fileiras doía profundamente em Ike, ele não tinha escolha a não ser aceitar a realidade. Por isso, usou sua habilidade de leitura mental para sondar mentes ao redor. A primeira mente analisada foi a do mensageiro, que apenas pensava em como Ike era grandioso. Isso o isentou de qualquer suspeita, então Ike seguiu para os outros soldados. A maior parte deles parecia inocente, mas não podia descartar ninguém, especialmente aquele pequeno elfo a quem Ike resolveu perguntar diretamente se seria o espião. Não sabemos a resposta, então vamos direto para aquela noite, quando o protagonista decidiu visitar Cefiro. Como ela estava se banhando, o rapaz, por respeito, ficou do lado de fora. Porém, quando ela perguntou se havia um traidor em suas tropas, a atenção de Ike foi imediata e ele contou sobre o traidor, o segundo em comando de seu 7º batalhão, Jas, o Goblin de um olho. Cefiro não pareceu surpresa, como se sempre tivesse desconfiado. Mas Ike estava desanimado, pois Jas era muito inteligente e experiente em combate, o que o tornava perigoso. Por isso, Ike visitou Cefiro em busca de conselhos. Ela saiu da banheira pegando-o de surpresa e ele, como um cavalheiro, virou-se imediatamente. Ela lhe respondeu com firmeza que Jace precisava pagar por ter desafiado seu comandante. E assim, no dia seguinte, Ike partiu para o reino onde Jace estava. Jace foi avisado que Ike o procuraria no meio da noite, mas ficou surpreso com a rapidez com que Ike se recuperou da flecha. O Goblin informante, que também estivera envolvido no ataque, não sabia como Ike conseguira se reerguer. Outro mensageiro contou a Jace que haviam perdido contato com o espião infiltrado no exército de Ike, o que soava estranho, mas o pior ainda estava por vir, pois Ike decidiu visitá-lo pessoalmente, e Jace queria entender por que ele viera sozinho. Ike disse que só estava de passagem, mas observou Jace com cuidado, percebendo o exército posicionado atrás dele. Jace, por sua vez, quis saber como um comandante tão experiente fora ferido na última batalha. Ike não estava de humor para brincadeiras, pois acabara de confirmar que Jace era o traidor. Mas o Goblin não parecia se importar. Ele ainda acreditava que tinha soldados demais para se defender e Ike não conseguiria vencê-lo sozinho. Um pensamento tolo. No céu, de repente, meteoritos começaram a cair, destruindo todo o território de Jace. Era Cefiro quem lançava os ataques, determinada a eliminar tudo em seu caminho como punição pela traição. Ike se lembrava de ter pedido a ela que minimizasse os danos, algo que claramente ela ignorou. Consumida pela vingança, Cefiro deixou os mortos-vivos cuidarem do restante, enquanto Ike avançava. Quando chegou a vez de enfrentar Jace, felizmente para ele, havia muitos goblins ao redor que resistiram com todas as forças, o que permitiu que Jace escapasse pelos telhados. Um titã ogro apareceu para detê-lo, mas mesmo assim ele conseguiu fugir. Porém, Ike usou um pequeno demônio preso às roupas do goblin para segui-lo. Sem opções, Jace tentou lutar, mas Ike, com sua defesa superior e um feitiço de galhos, venceu o combate.
Sem saída, Jace aceitou a derrota, mas antes de se entregar, propôs uma aliança a Ike para dominar todo o exército do Lorde das Trevas, argumentando que isso não mudaria nada para eles. Ike, no entanto, recusou. Jace tentou um último ataque, mas Ike desviou com facilidade. Nesse instante, Zephyro apareceu, querendo assumir o interrogatório. Para surpresa de todos, um veneno começou a agir no corpo de Jace. Embora Ike tenha tentado curá-lo, o efeito não desapareceu. Clara explicou que ele fora envenenado antes de falar. Zephyro, ciente da traição, exigiu saber os nomes dos responsáveis, prometendo vingança. Ele respondeu algo, mas não se ouviu claramente. Um pouco mais tarde, Ike e Zephyro foram convocados pelo Senhor das Trevas. Parecia que Bastel, líder do 3º batalhão, era o responsável por tudo, e Zephyro queria puni-lo pessoalmente. Dairokuten, no entanto, exigiu provas. Zephyro relatou tudo o que acontecera e como derrotaram Jace, mas a Senhora das Trevas também queria ouvir a versão de Bastel. Ele afirmou ser inocente e acusou Ikki e Zephyro de trair seu subcomandante para destruir o exército por dentro. Essas palavras irritaram Zephyro, ainda mais quando Bastel disse que não era seguro ter uma bruxa entre eles. Isso aumentou ainda mais a tensão entre os dois comandantes, mas não era hora nem lugar para brigar, especialmente com o Senhor das Trevas presente. Ele reconheceu que os demônios tinham o defeito de desejar sempre mais poder, riquezas e influência, algo até compreensível para alguns, mas não para ele. Ele sabia que, se não cortasse essas ambições pela raiz, acabaria perdendo seus homens na guerra. Então Dairokuten acusou Bastel de ser um mentiroso, enquanto Zephyro reafirmou que dizia a verdade. O Senhor das Trevas concluiu que, apesar de Zephyro ser fiel, havia uma fraqueza em seus soldados que não eram totalmente leais a ela. Por isso decidiu que o correto seria punir ambos pelos erros cometidos. Para azar dele, tinha 2 comandantes de batalhão na frente, e seria um erro perder para ambos, ainda mais no meio de uma batalha contra a humanidade. Para evitar perdas desnecessárias, ele decidiu que faria um duelo até a morte entre os 2 comandantes. Quem saísse vencedor ganharia o perdão total da jovem. Esse duelo, porém, não parecia que aconteceria imediatamente, já que Zephyro conseguiu voltar para casa. Mas isso não trouxe tranquilidade, pois as regras do combate eram claras. Eles lutariam usando criaturas mágicas chamadas marionetes. Cada comandante precisava montar uma equipe de 50 marionetes, sem ajuda direta de nenhum outro comandante. Venceria quem eliminasse todas as marionetes inimigas, enquanto o perdedor teria que dar a própria vida. Esse era o tipo de duelo comum entre demônios. Embora parecesse estranho um combate simples, 1 contra 1, com marionetes, a verdade é que isso só mostrava o quanto os comandantes eram habilidosos em guerra. E como já dissemos, não podiam receber ajuda direta, mas podiam pedir um alívio. Esse papel ficou com Ike, que aceitou na hora sem pensar 2 vezes. O jovem então, com seu mensageiro, foi visitar o campo de batalha. Recentemente, numa conversa com Zephyro, ele havia passado o controle total da situação para Ike, escolhendo-o como substituto no duelo entre comandantes. Isso porque a jovem confiava totalmente no talento de Ike e sabia que ele conseguiria vencer. De volta ao presente, o mensageiro percebeu que seu líder estava meio quieto, e ele explicou que só pensava em como Zephyro era estranho. O gentil porco logo disse que ele também era um pouco esquisito, afinal, dava ordens muito diferentes. Como não matar sem motivo durante a luta? Ike ignorou esse comentário e logo foi ver que tipo de marionetes eles usariam. Elas não pareciam tão fortes, mas Ike sabia que todas tinham força igual, o que fazia sentido, já que o combate não permitia nenhum tipo de trapaça. A única arma permitida seria um escudo e uma espada, além das marionetes criadas, o que deixava a batalha complicada por conta do equilíbrio. Quando Ike chegou ao escritório, começou a bolar vários planos para achar alguma vantagem e tirar proveito da situação. Treze trouxe algo para a jovem beber e quis perguntar a ela qual seria a melhor maneira de ganhar uma luta. Ela claramente não sabia o que responder, já que não tinha experiência com batalhas. Para evitar que ela continuasse sem responder, ele insistiu e perguntou o que ela faria para vencer se tivesse que lutar. Mas a jovem continuou evitando o assunto, dizendo que não queria brigar e preferia tomar uma xícara de chá para tentar consertar as coisas. Apesar de concordar, ela sabia que algumas pessoas só se acalmam depois de uma boa luta. Depois de perguntar mais uma vez, ela acabou dando uma resposta. Usaria uma vassoura. Sabia que não machucaria ninguém porque não era do seu estilo. Ike levou a resposta mais a sério do que esperava e comentou que a vassoura não era uma arma ruim, já que ela permite enfrentar um inimigo sem precisar chegar perto. Assim como toda arma, tinha suas vantagens. Por exemplo, uma espada é melhor que um punhal, uma lança é melhor que a espada, e o arco é o topo da linha entre essas armas de alcance.
No fim, o que importa é atacar de longe, porque isso nunca é uma má ideia. Mas o inimigo, o comandante B Morcego, provavelmente já pensou nisso. Ele lembrou a 13 que o mestre no arsenal disse que as bestas eram as melhores armas para ataques à distância. Ike concordava que elas eram boas, mas acabou descartando a ideia. Todas as armas que ele conhecia já eram muito comuns, e para vencer esse duelo ele precisava criar algo totalmente novo. E o melhor jeito era fazer pistolas. Elas superavam as bestas, pois podiam atacar a centenas de metros sem que o inimigo soubesse de onde vinha o tiro. A palavra pistola era novidade para 13, que nunca tinha visto uma. Seu mestre sabia que o comandante do 7º batalhão era um mago poderoso, então seria possível criar pistolas com a ajuda dele, porque ele tinha o poder de transformar qualquer coisa. Mas quando ela foi falar com Cefiro, ele logo disse que não conseguiria fazer aquilo, aproveitando o sol do dia para se esquivar. Ike queria uma explicação, já que ela sempre dizia que podia criar qualquer coisa que imaginasse. Mas Cefiro lembrou que não era mais uma deusa todo-poderosa que podia inventar coisas novas do nada. O jovem comandante tentou explicar direitinho que o que ele queria criar era uma arma, mas para ela, aquilo não fazia muita diferença. Ela só queria aproveitar o dia tomando um pouco de água com Ike. Quando a noite chegou, Basteu recebeu uma informação secreta. Seu novo inimigo para derrotar seria Ike. O cavaleiro parecia não ligar muito, enquanto olhava para a espada nova que havia criado, especialmente para o combate. Ela não era tão poderosa, mas o misterioso soldado afirmou que usaria apenas aquela arma para controlar os 50 bonecos. Enquanto isso, Ike aceitou uma das opções dadas por Cefiro para se divertir um pouco, e passou um tempo na piscina, mas dentro dele sabia que algo estava errado, pois tinha a vida de Cefiro. Ele se ajoelhou diante dela, mas percebeu que não tinha a máscara consigo, e só conseguia pensar em como se fazer de bobo. Afinal, tecnicamente, ela não deveria reconhecê-lo. Quando Dakuten pediu para ele abrir sua bolsa, ele começou a agir estranho, e ao olhar, vimos que ele realmente irritou o Lorde das Trevas, que mandou que ele abrisse a bolsa para mostrar um monte de armas. A jovem perguntou a Ike o que ele estava fazendo naquela forma, sabendo que ser descoberto poderia causar problemas. Ele tentou agir como qualquer outra pessoa, negando seu nome, mas isso não fez sentido para a Dama das Trevas, porque ela sempre soube a verdade. Seu avô havia lhe contado isso em suas últimas palavras, e ela sabia que o jovem tinha todo o seu conhecimento e magia dentro de si. Isso deixou Ike confuso, já que se ela sabia que ele era humano, ele queria entender por que ainda não tinham acabado com ele. Dakura então revelou seu desejo. Não importava o quanto de poder ela tivesse, isso sozinho nunca seria suficiente. As pessoas que lutavam ao seu lado eram muito mais importantes do que todas as forças que ela podia ter, pois eram elas que realmente faziam a diferença. Não havia muitas opções para quem estava ali, mas muitos queriam ouvir a jovem mulher à sua frente falar sobre seu sonho, um desejo que ela não teve medo de revelar. Para ela, o mundo que conhecia era tudo aquilo que sempre quis. Desde muito nova, sonhava em construir um lugar ideal e sabia que isso só seria possível se tivesse pessoas ao seu lado para ajudá-la. Então, se alguém fosse talentoso e capaz de contribuir para esse sonho, já era motivo suficiente para que ele pudesse continuar vivendo, mesmo sendo humano. Ela esperava que essas pessoas respeitassem isso e se colocassem à disposição de Dairokuten. Com tudo esclarecido, o Lorde das Trevas se afastou, deixando Cefiro observando aqueles artefatos que ele mesmo não conseguia fabricar. Mas agora, com os estados entre, ela só precisava criar as balas de chumbo para que pudessem ser usadas. Eram fáceis de fazer, embora na opinião dela, um pouco grandes demais. Enquanto aperfeiçoava as balas, ficou claro o poder da pólvora, que conseguia gerar explosões enormes sem precisar de magia. Isso chegou a assustar Fiorentina, um dos demônios que ajudavam Ike. Porém, Cefiro já havia terminado de ajustar o tamanho ideal para cada bala e logo passou o trabalho pesado para Fiorentina, porque estava cansado de fazer balas tão perfeitas. Com tudo pronto, seguiram direto para o grande duelo, que seria praticamente um espetáculo para todos os demônios presentes. Eles pareciam surpresos por não verem Cefiro entre os participantes. Basteu, curioso, perguntou o motivo da ausência dele, já que Cefiro era o oponente que deveriam enfrentar no duelo mortal. Mas logo percebeu que talvez essa fosse a forma mais divertida para todos assistirem. Aceitou então que Ikki fosse o adversário no combate. Ikki logo percebeu que as espadas dos soldados fantoches eram feitas de aço de damasco, o metal mais resistente de todos. Nem mesmo a mais poderosa flecha, lança ou escudo poderia quebrar essas armas. Tudo isso graças à ajuda do grande Dairokuten, que apoiou ambos os lados. Mesmo assim, o jovem Ikki não esqueceu as palavras de sua esposa, que lhe dizia que ele poderia ajudar a realizar seu grande sonho. Talvez ela estivesse ajudando para que o duelo fosse o melhor possível. Sem mais demora, o confronto começou. As flechas voaram na ordem de Bastel, mas Ike conseguiu defender quase todas com seus fantoches.
Apesar de muitos bonecos terem sido protegidos, eles conseguiram resistir ao ataque de Bastel, que achou que já havia vencido, até que os fantoches começaram a usar as armas de Ike contra seus inimigos. De longe, eles destruíram todos os adversários até que num instante não sobrou nenhum boneco. Ike saiu como vencedor. Dairokuten, sem outra alternativa, encerrou o duelo e deu ao perdedor duas opções: morrer cortando o próprio pescoço para preservar a honra, ou deixar o governante dos demônios resolver tudo. Bastel escolheu a primeira opção, preferindo acabar com sua vida antes que um Goblin que tinha a espada demoníaca apontada para ele o eliminasse. No entanto, o governante percebeu que havia uma bomba na cauda da flecha, e a explosão foi enorme, atingindo não só as arquibancadas, mas também um exército inimigo que se aproximava. Naquele dia, o plano de Bastel para se tornar o novo Lorde das Trevas começou a tomar forma. Em seguida, houve uma pequena lembrança do passado. Lobos atacaram um casal de humanos em uma caverna, mas o grande sábio Homberg apareceu. Usando seus poderes, ele esmagou os lobos em um segundo, ficando livre para ver as vítimas. Um casal que fez o possível para proteger seu filho pequeno. Voltando ao presente, as bonecas de Bastel foram destruídas, e antes de morrer nas mãos do Rei Demônio, ele iniciou sua revolução demoníaca. Embora os ogros tenham lutado com força, os esqueletos eram muito mais numerosos e vencer parecia impossível, algo que Bastel sabia que aconteceria. Com inteligência, ele tentou fazer um acordo com seu inimigo. Afinal, seria um desperdício perder Ike por uma disputa que, no fundo, não era da conta dele. Vendo suas tropas caírem novamente, Ike admitiu que havia uma proposta boa ali, mas também sabia que jamais obedeceria a outro além do Lorde das Trevas. Então, pegou sua varinha mágica para lutar, provocando risadas em seu inimigo. Bastel convocou toda sua legião de esqueletos para acabar com Ike. Mesmo assustado, Ike estava pronto para se defender, mostrando que lutaria até o fim. Isso surpreendeu o inimigo, mas com Bastel presente, nenhum soldado podia recuar. Eles foram forçados a enfrentar Ike, que do nada conseguiu abrir vários portais interdimensionais que lançavam espinhos. Um soldado tentou distraí-lo usando a própria cabeça, tentando pegar Ike de surpresa, mas não teve sucesso. Qualquer um que tocasse na magia dele era destruído pela pressão da energia. Com tantos inimigos ainda vivos, Ike começou a voar sem flechas e lançou um feitiço poderoso do ar. O ataque não só parou todos os inimigos, mas abriu uma janela para que ele fosse atrás de seu adversário, que sofreu uma explosão imensa causada por Ike. O corpo do inimigo foi destruído, restando apenas a cabeça, que continuava falando por algum motivo. Assustado, Ike logo percebeu que a Brigada de Mortos-Vivos tinha o nome certo, pois eram seres imortais. Não importava quantas vezes destruíssem seus corpos, eles continuavam voltando. Isso deixou Ike vulnerável a um ataque de um Goblin inimigo que usava magia de gelo para se regenerar rapidamente. Para os outros inimigos, uma magia de espaço-tempo foi usada para derrotá-los. Mesmo com algum progresso, ainda havia muitos adversários, e o pior era que essa luta nunca teria fim para eles, pois os mortos-vivos sempre se regeneravam. Bastel sabia disso muito bem. Diferente da magia de Ike, que tinha limite, a se usada demais, poderia acabar consumindo sua energia, deixando-o exposto e vulnerável. Ao longe, apareceu novamente o arqueiro, que no passado tentou acertar Ike com uma flecha. Tentou de novo, mas não conseguiu atingir o jovem, que apesar de estar vivo, logo ficou exausto pelo esforço que fazia. Bastel percebeu a força da resistência do inimigo, mas no final das contas, eles estavam enfrentando o próprio capitão do 7º Esquadrão Demoníaco. Para eles, era só questão de tempo para conseguir derrotá-lo. Ikki também sabia disso e ficou assustado ao perceber quanta magia havia usado sem resultado. Ele entendia que os mortos-vivos não morriam de verdade, pois seus corpos não podiam ser destruídos pela magia. Antes de ser derrotado por 3 esqueletos inimigos, a magia do jovem se manifestou novamente, dessa vez como uma luz poderosa capaz de fazer os mortos-vivos desaparecerem. Tudo parecia confuso para Bastel, que só podia assistir de longe enquanto seus subordinados eram eliminados um a um. Outro inimigo mirava na cabeça de Ike, mas antes de atirar, seu braço foi misteriosamente cortado por Zephyr, que finalmente chegou para ajudar Ike. Zephyr não estava sozinha. Os ogros e suas ajudantes demoníacas, as Akas, também limpavam a área dos inimigos, sem se importar que alguns adversários esperassem muito mais para enfrentar Ikki. Com Sepir e Aurora também lutando, Bastel sabia que suas chances eram pequenas, e pior, todas as possibilidades desapareceram quando o mesmo Senhor Demônio que ele tentou matar estava vivo, bem atrás dele. Por sorte para Bastel, o Senhor Demônio não estava furioso. Na verdade, ele ofereceu uma nova chance ao traidor, prometendo perdão
perdão caso ele conseguisse derrotar Ike. Era uma proposta incrível demais para recusar. Então, Bastille decidiu partir direto para o combate contra o líder do 7º Esquadrão, o que prometia uma luta épica. Para a surpresa de Ikki, Bastille não era tão fraco quanto os outros do batalhão. Ele não apenas resistia à magia, como também conseguia destruí-la com seus próprios golpes. Quando teve que fingir que fugia para que o inimigo soltasse um pouco de sua energia, a mesma magia dourada que já havia desintegrado vários soldados mortos-vivos apareceu de novo. Essa magia, capaz de consumir um dos braços de Bastille e disparada à distância, era fácil de reconhecer. Uma magia branca lendária que supostamente não existia mais. Ela era tão poderosa que podia acabar com a vida da magia demoníaca. Mesmo assim, o rosto do Rei Demônio permanecia impassível, observando a luta de longe. Sem mais opções, Bastille lançou seu ataque final, tentando vencer com um último esforço. Mas antes que víssemos o que aconteceu, outra lembrança do passado apareceu. Um dia bonito, em que o bebê que quase fora devorado por lobos havia crescido. Romberg, o homem que o criou, queria apenas perguntar ao jovem o que ele gostaria de ter naquele mundo. O jovem garantiu que não queria nada, e então começaram suas aulas de magia. Desde pequeno, ele fazia feitiços e estudava sem parar, como se nada pudesse atrapalhar. Em um desses dias, enquanto estava no pátio de casa, ele quis saber se existia algum feitiço capaz de trazer flores murchas de volta à vida. Para Romberg, isso parecia impossível, mas para o jovem que tinha magia branca, não. Isso chamou a atenção do tutor, que logo lembrou o garoto de que, agora como um demônio, ele só poderia se dedicar a maldições. A prática das artes brancas era proibida, pois, como regra, demônios têm muita dificuldade com magia branca. Fazia sentido, afinal, a magia branca depende diretamente do poder do coração do usuário. Um coração cheio de amor e compaixão, ou seja, puro e preocupado com os outros, algo raro em demônios. Mesmo assim, o jovem insistia e Romberg tentou deixá-lo ciente do perigo. No fim das contas, não há nada que assuste mais um demônio do que magia branca, e aprender a usá-la não deveria ser permitido para eles. Mas naquele momento, isso pouco importava, pois Ike só queria entender como um comandante podia não se importar com a vida de seus soldados. Ele sabia que eram mortos-vivos, mas aquilo não o deixava tranquilo. Além disso, a traição de Bastille era algo inaceitável. O traidor decidiu tentar se tornar o novo Rei Demônio, o que irritou ainda mais Ike. Para ele, nenhum governante deveria oprimir seu povo para alcançar seus objetivos. Essas palavras chegaram até Dairo Kuten, que viu um Bastille acabado tentando se salvar. Mesmo assim, nada poderia deter Ikki, que ativou sua magia branca de novo, e de uma vez por todas acabou com a vida de Bastille pela raiz. Ele nunca mais existiria. Mas a curiosidade continuava viva em Ikki e Zephyr. Eles queriam saber onde Bastille tinha aprendido a usar aquele poder. Ele dizia a verdade, foi Romberg quem o ensinou. Deixando isso de lado, o mais importante agora era que Zephyr estivesse viva e não tivesse caído para o inimigo, esquecendo tudo o que aconteceu. Pouco depois, Dairo Kuten contou que depois que Bastille revelou sua verdadeira face ao trair todo o reino e cair em combate, ele abandonou seu posto como líder do 3º Batalhão. Então, Ike assumiu a responsabilidade de cuidar do batalhão como uma punição. Embora não entendesse bem o que estava acontecendo, ele não teve muito tempo para discutir, já que o Lorde das Trevas fugiu da área o mais rápido possível. Quando tudo terminou, todo o grupo se aproximou para comemorar a sobrevivência de Ike, que conseguiu sair vitorioso de uma luta contra outro líder de batalhão, algo que nem todos conseguem. Mas Zephyr, depois de ver tudo o que aconteceu, não conseguiu relaxar por muito tempo. Ela decidiu agir e, junto com Dairo Kuten, foi discutir a decisão tomada, pois Ike estava sob seu comando, e ela era quem decidia onde o jovem terminaria ou o que faria. No entanto, a Rainha Demônio lembrou a Zephyr quem ela era e que, se fosse falar sobre patentes, estava diante da rainha. Portanto, Zephyr deveria aceitar suas ordens. Mesmo assim, ela continuou insistindo que agiu pelo próprio bem. Com o que por perto, Zephyr foi questionada sobre sua opinião. Em uma mudança de cenário, ela deixou o castelo muito irritada com o jovem que havia falado mais na frente de Dairo Kuten. Mas seu superior não entendeu a decisão e ficou em dúvida se Akoi fez bem ao revelar ao Lorde das Trevas que ele era humano. Talvez isso não fosse um problema, já que ao ouvir a conversa de Ike, Dairo Kuten começou a comentar sobre uma nova cidade onde humanos e demônios conviviam juntos, a forma mais fácil de reparar os danos na área. Mas, com essa decisão estranha, demônios e humanos passaram a se dar muito melhor. Era comum encontrar ogros e humanos trabalhando lado a lado, sem brigas.
até mesmo se ajudando, o que certamente faria as crianças da cidade crescerem com uma nova visão sobre os ogros. Agora convivendo tranquilamente com todos, Ike resolveu ser honesto. Mesmo sabendo que suas palavras poderiam soar como um soco no pescoço para alguns, ele não escondeu seu verdadeiro objetivo nesse mundo. Queria que humanos e demônios pudessem viver juntos respeitando suas diferenças. Mostrando sinceridade, ele pediu desculpas ao Rei das Trevas e pediu permissão para ficar mais um tempo com Cefiro, a quem ele devia muito, pois ela cuidou dele e lhe ensinou muitas coisas desde o começo. Além disso, Ike tinha feito uma promessa ao Lorde das Trevas: tornar Yalas a primeira cidade onde humanos e demônios fossem aceitos e reconhecidos pela população. Essa ideia ficou na mente de Dair-Kuten, que só conseguia imaginar como aquilo seria possível. No dia seguinte, o protagonista estava sozinho, imerso em seus pensamentos, mas essa solidão não durou muito tempo. Finalmente, após uma longa busca, 13 o encontrou. O desaparecimento de Ike tinha um motivo. Ele queria estudar melhor o clima e as terras da cidade, que eram perfeitas para aplicar seu sistema Norfolk. Como a empregada não conhecia nada sobre esse sistema, Ike explicou rapidamente que ele servia para cultivar várias plantações ao mesmo tempo, sem precisar deixar a terra descansar. Ainda assim, ela não entendeu direito, então Ike prometeu que logo ela poderia comer o quanto quisesse graças ao método, algo que deixou a jovem animada. Agora, ela só precisava continuar se aperfeiçoando. A cidade onde humanos e demônios vivem juntos estava quase se tornando realidade para eles, mas ainda não para todos. Longe dali, podiam ver os ogros crescendo diante de um exército humano implacável, que tinha ideias muito diferentes das de Ike. Em outra cena, ele fazia chover para irrigar suas plantações ao mesmo tempo, mostrando como funcionava o famoso sistema Norfolk. Enquanto cultivavam trigo, a terra descansava e a grama crescia para alimentar o gado. Com essas vantagens, eles poderiam alternar entre cevada, trevo, trigo e nabos. Quando uma planta crescia o suficiente, outra logo a substituía. 3 queria saber se o trevo podia ser comido pelos humanos, mas Ike explicou que ele era para alimentar o gado da cidade. Se o método desse certo, nem humanos nem ogros passariam fome nunca mais. Quando anoiteceu, 13 voltou para contar uma novidade e, claro, trazer uma fofoca. Seu mestre agora era vice-comodoro. O mensageiro chegou agitado à porta, querendo confirmar se Ike realmente tinha sido promovido. A surpresa o deixou sem palavras por um momento, mas logo ele lembrou do motivo da visita. O mensageiro trouxe notícias de que a aliança entre os reis havia se formado novamente, pois um grande exército começou a marchar por volta da meia-noite e derrotou facilmente o 2º Batalhão do Senhor das Trevas. Isso surpreendeu o mensageiro, porque esse batalhão era conhecido e temido por seus guerreiros violentos e habilidosos. Ike ficou alerta, sabendo que não seria fácil derrotá-los. Enquanto isso, 13 não entendia bem tudo o que acontecia. Então seu mestre explicou com calma. A Aliança dos Reis é um pacto antigo entre humanos, onde nações se unem para ajudar quem está em apuros, especialmente quando os demônios são o problema. Ike lembrou que no passado, essa aliança foi formada 3 vezes, e em todas elas o Senhor das Trevas perdeu, embora ainda houvesse uma chance. Ele achava que Ivalia provavelmente seria o próximo alvo, já que as terras conquistadas faziam sentido para o inimigo. Mas, para chegar a Ivalia, o exército inimigo teria que passar pela cidade de Ike. Isso poderia ser bom no começo, pois os ogros eram muito fortes em duelos 1 contra 1, mas como eram muitos, esse tipo de luta era improvável. Por isso, o problema era grande. Se perdessem, morreriam e os humanos ganhariam uma nova base, o pior cenário possível. Até para Ike, isso era um problema sério, pois sua esperança de um mundo onde humanos e demônios convivem pacificamente estava em jogo. Mesmo assim, Ike tinha um plano para lidar com a enorme desvantagem numérica do seu exército. A resposta eram as armas. Um de seus servos lembrou que não seria possível criar mais cópias como as do Senhor das Trevas, porque todas as versões que tentaram desapareceram logo depois da primeira batalha. Cefiro, que sabia o quanto as armas eram irritantes e pouco eficientes, perguntou se elas eram mesmo necessárias, já que a magia era muito melhor para o combate. Ike respondeu que se a magia fosse usada em todas as batalhas, a cidade seria destruída quase toda vez, deixando muitos humanos vulneráveis sem armas. Então, o servo de Ike sugeriu que usassem as armas de forma tradicional, mas para isso precisariam de uma raça especializada em trabalhar com metais, os anões. Cefiro achou a ideia boa, se não fosse pelo fato de que os anões tinham sido derrotados pelos humanos. Eles não tinham voltado a formar civilizações e agora vagavam pelo mundo. Mesmo encontrando alguns,
precisariam de muitos mais para atender a demanda, porque fabricar armas exige muito trabalho. Felizmente, Ike resolveu isso conversando com o rei dos anões, que estava preso no reino de Smu. Ali vimos uma pequena história sobre o antigo rei anão. Os humanos tinham queimado toda a sua cidade porque ele não seguiu suas ordens, e apesar de ter outra chance para entregar sua tecnologia, ele claramente não o fez. Quando um dos seus filhos foi ameaçado com adagas, a tensão só aumentou. No presente, o rei estava preso há anos até que Lilith apareceu para libertá-lo. Ele não entendia por que um demônio o ajudava, mas preferiu não questionar, pensando se aquilo seria verdade. O velho rei seria uma grande ajuda para Ike. Quando o rei continuava fazendo muitas perguntas, a paciência de Lilith se esgotou e ela o fez dormir para que ele ficasse quieto por um tempo. Depois, eles teriam que escapar silenciosamente. Lilith reclamava que, com o mensageiro incomodando, isso seria quase impossível. Quando finalmente retornaram à superfície, esperavam conseguir chegar em casa sem problemas. Porém, como se a sorte não estivesse ao lado deles, acabaram cercados por guardas. Esses soldados, ao testemunharem o que estava acontecendo na cidade, se mantiveram em alerta, ou quase isso, já que a magia aérea de Lilith os controlava dentro de um diamante feito de areia que não sofreu nenhum dano. Tudo isso aconteceu graças às ordens que Ike dava à distância, embora ele logo se arrependesse de ter pedido que aquela dupla agisse de forma furtiva, já que fizeram tudo ao contrário do que ele tinha orientado. Cansado da situação, Ike decidiu descer até eles e impedir a perseguição, lançando um poderoso feitiço de pedras contra os guardas. Lilith, por sua vez, pensava que ele estava se aproximando para receber um beijo de agradecimento, mas percebeu que o interesse de Ike estava mesmo no rei anão. O rei estava sendo levado de forma ridícula pelos guardas e Ike pediu que mostrassem algum respeito à sua majestade. Isso assustou o mensageiro, que tentou encontrar uma forma adequada de carregar o rei para não acordá-lo. Se não fosse pelo feitiço de Lilith, ele teria sido despertado. Algumas horas depois, na casa de Ike, o rei foi levado a um dos quartos para descansar e se recuperar. Quando finalmente acordou, cumprimentou a todos com um bom dia. Sem perder tempo, voltou a perguntar por que havia sido libertado da prisão. Ike respondeu mostrando uma de suas armas, explicando que precisava de muitas armas daquele tipo. Embora sua majestade entendesse que o design da arma era simples, sabia que ela poderia trazer algumas complicações. Mesmo assim, aceitou o pedido, mas não sem hesitar. Ele queria uma razão válida para trabalhar para os demônios e, em uma mudança de atitude, recusou realizar tarefas para eles. Afinal, para ele, os demônios eram como humanos, só queriam usá-los para suas guerras inúteis, criando armas que traziam sofrimento e destruição para o mundo. O rei preferia acabar com a própria vida do que se tornar um servo da destruição. Por isso, Ike aproveitou para revelar seus verdadeiros ideais. Embora estivesse fabricando armas, seu objetivo era nobre. Ele queria usá-las para garantir a paz entre humanos e demônios. Para provar seu ponto, pediu que o rei o acompanhasse por um momento. Lá, o anão viu a civilização que Ike havia construído, onde ogros e humanos viviam juntos em harmonia. Mesmo assim, o rei continuava hesitante. Ele tinha motivos para não confiar, lembrando que no passado os humanos os usaram para lutar guerras e ainda queimaram sua cidade inteira, deixando muitos anões sem lar, vagando pelo mundo. Assim, ajudar Ike seria como apoiar aqueles que destruíram seu povo. Por isso, a paz dos humanos não era algo que o rei desejava. Ike entendia esse sentimento, mas acreditava que ao ajudar os anões, poderia trazer a paz de volta. Ele prometeu que, se conseguisse, pediria ao Lorde das Trevas para reconstruir o reino e oferecer proteção. Mas o rei sabia que uma nação não se reconstrói apenas com prédios. É preciso ter seu povo, e como muitos tinham se perdido, ele se perguntava qual seria o sentido de reconstruir só as ruínas do que um dia foi. Mesmo assim, Ike o levou a outro lugar, onde muitos anões trabalhavam para ele. Isso surpreendeu o rei, que ficou ainda mais chocado ao ver que seu próprio filho estava vivo. Depois de um reencontro emocionante, eles contaram como os demônios os encontraram e os levaram para a cidade, oferecendo comida durante todo esse tempo. Além disso, trazer o rei anão para lá era algo que Ike havia prometido e cumprido. Com tudo isso visto, o rei aceitou imediatamente. Agora ele queria ver o que poderia conquistar ao lado de Ike. Depois de um aperto de mãos, sua majestade comentou que era estranho sentir mãos quentes em um demônio, antes de retornar ao seu quarto, satisfeito com as boas notícias. A jovem, por sua vez, queria descansar um pouco, aproveitando o tempo livre, o que ela valorizava bastante. No entanto, ela tinha um problema: não sabia ler. Embora Ike tenha oferecido alguns livros, ela não conseguia aproveitar. Por isso, ele prometeu ensinar a jovem empregada a ler em seu tempo livre, o que a deixou muito feliz. Foi justamente nesse momento que Lilith apareceu para mostrar o que trouxe para as outras crianças, exatamente como Ike havia instruído. Ike perguntou sobre isso, e vendo a serva junto ao mestre, o demônio sentiu um pouco de ciúmes.
Enquanto isso, longe dali, os humanos informavam seu general que os demônios haviam sequestrado o rei anão. O general, no entanto, não parecia preocupado, achando que a idade avançada dele não adiantaria muito. Quando outro mensageiro chegou dizendo que Valias tinha apenas 500 soldados, o capitão riu com desdém. Eles tinham 12 mil homens prontos para o combate que logo acabaria com tudo. No dia seguinte, o mensageiro de Ike enfrentou dificuldades para escalar as montanhas da região, pois Ike queria encontrar uma caverna especial. Lá dentro, havia um material raro, semelhante ao nitron natural, que ajudaria os anões a forjar o aço das armas. Naquele tempo, eles trabalhavam em grupos, e agora tinham a primeira versão de uma arma que não explodia como da última vez. O próximo passo era continuar produzindo armas em maior quantidade e ensinar os goblins a usá-las. O mensageiro de Ike comandaria esse treinamento, que estava sendo muito eficiente, já que todos tinham uma mira excelente com as novas armas. Enquanto o treino acontecia, 3 das raças mais fortes do exército de Ike tiveram uma reunião com ele. As feras ficaram impressionadas com a rapidez com que Ike conseguiu reconstruir a cidade. Eles perguntaram como ele conseguiu realizar tudo aquilo, e Ike explicou com sinceridade que a colaboração entre humanos e ogros acelerou o processo. O general obeso só havia ouvido rumores, mas ao estar lá, pôde confirmar que tudo era verdade. De maneira nada convencional, o líder das manticoras chegou por último à reunião, chamando Ikki pelo nome e não pelo título, mostrando que tinham uma amizade antiga. Com todos os líderes reunidos, o servo de Ikki explicou que Cefiro havia colocado o jovem no comando por causa da guerra que estava prestes a começar. Isso significava que as bestas deveriam obedecer ao subcomandante, o que todos pareciam aceitar. Afinal, Ikki havia derrotado recentemente o grande general Bastel, e isso já lhe garantiu o respeito das 3 grandes feras, além de sua lealdade. Com tudo esclarecido, as manticoras informaram que o inimigo contava com 12 batalhões completos para a batalha daquela tarde, muito mais do que seus 2.000 soldados. O líder dos lobos queria enfrentar 6 inimigos com um soldado, mas sabia que não seria realista esperar que todos conseguissem isso, já que seus soldados não eram tão treinados assim. Por isso eles optaram pelo plano B, atacar à noite, pois os demônios estavam mais acostumados a lutar nesse ambiente. Ike também reconhecia que a ideia não tinha sido das melhores. O inimigo contava com magos poderosos na linha de defesa, capazes de criar luzes muito fortes, e não havia outra tática para usar. No fim, ele resolveu simplesmente ficar no forte e esperar o ataque, acreditando que seu grupo conseguiria resistir tempo suficiente. Além disso, ele pensava que quanto maior fosse o exército, mais brechas existiriam para a derrota. Enquanto isso, o mesmo exército inimigo avançava em direção à cidade de Ikki, liderado por um capitão confiante de que seus 12.000 soldados logo eliminariam os demônios. No escritório onde Ike estava, sua serva demônio, acompanhada por 13 ajudantes, fazia o possível para preparar tudo para o mestre. Ela contava a Ike como a cidade estava cheia de esperança graças ao grande plano de resistência. Ike queria saber se talvez ela não sentisse medo da guerra, e ela respondeu que, embora normalmente se assustasse e entrasse em pânico, dessa vez não sentia nada disso. A razão era a confiança total que tinha em Ike e em seu plano, mesmo que não estivesse diretamente envolvida nele. Apesar disso, ela continuava trabalhando duro, prometendo preparar a melhor comida para todos que lutassem na guerra e cuidar de quem se ferisse nas batalhas. Isso deixou Ike feliz, já que sua serva era conhecida por cozinhar pratos deliciosos. No entanto, ela tinha um problema: não sabia o que preparar para tanta gente. Por isso, sugeriu uma receita antiga que eles poderiam fazer, já que agora tinham comida suficiente. Humanos e ogros tinham trabalhado juntos usando o sistema de 4 estações de Norfolk para coletar suprimentos para um ano inteiro. O arroz era um dos alimentos mais abundantes, então arroz frito parecia a melhor opção. Mas, como a serva não tinha muita prática com essa receita, precisaria treinar primeiro. O processo começava com o ovo sendo frito até ficar bem cozido, depois juntava o arroz já preparado com alguns acompanhamentos. Com esses passos simples, a receita ficava pronta. O cheiro era tão bom que combinava perfeitamente com um bom acompanhamento. Ela estava prestes a tirar a máscara para comer, mas seu mensageiro chegou na hora, logo percebeu o aroma delicioso vindo da cozinha, virando mais um convidado à mesa. E como se não bastasse, Lili também apareceu para pedir um pouco daquela comida diferente. Ao experimentar, ela não conseguiu parar de comer e pediu mais. A serva gentilmente deu outra porção generosa, dizendo que isso era para dar mais energia na guerra. Mas Lili sabia que a verdadeira intenção era engordá-la para que não chamasse atenção. De qualquer forma, o mensageiro notou que Ike ainda não tinha comido nada por causa da máscara e perguntou se ele não gostava da comida preparada. Ike sabia que o mensageiro suspeitava da
verdade, pois ele apenas não queria mostrar seu rosto de verdade. Para mudar o assunto, Ike perguntou se aquela refeição seria suficiente para levantar o ânimo do exército. Com a aprovação do mensageiro, isso parecia mais do que suficiente. Mais tarde, o subcomandante reuniu todas as tropas, já que a defesa do forte estava garantida. As muralhas tinham sido reparadas e as armas estavam prontas. Tudo dependia da estratégia de Ike para vencer. Quando um ogro avistou o inimigo, logo deu a ordem para todos tomarem suas posições. Isso mobilizou toda a cidade, inclusive o mensageiro. Ike passou seu plano para o subcapitão, que, com a visão geral dos soldados prontos, rapidamente motivou as tropas. Ele lembrou por que estavam lutando e ressaltou o progresso feito ao conviverem com os humanos como iguais. Isso animou ainda mais os soldados. Quando o comandante humano viu o inimigo, ficou surpreso com o pequeno número deles. Sentiu até um pouco de pena por trazer os melhores soldados das 5 nações para enfrentar apenas 2.000 inimigos que seriam facilmente derrotados. Ao longe, podiam ver grandes bestas com catapultas prontas para destruir as muralhas. Segundo o subcapitão, a guerra já estava decidida. O capitão sabia que aquilo mal poderia ser chamado de guerra, e logo seria apenas uma lembrança de um massacre. Com a ordem do subcapitão, os 12.000 homens começaram a avançar para capturar e eliminar o inimigo. As catapultas e flechas seriam as primeiras a abrir caminho. Antes que as flechas e pedras atingissem o exército, Ike lançou um feitiço que impedia todos os projéteis de acertar seus soldados, tornando as armas inimigas inúteis. Mesmo sabendo que não podiam fazer nada contra a magia, o capitão humano mandava continuar atirando. Ike manteve seu escudo mágico levantado o tempo necessário para proteger todos. Os soldados se sentiam seguros com o subcomandante protegendo-os. Eles sabiam que aquele era um ataque humano típico e acreditavam que o plano de Ike funcionaria perfeitamente. Naquele momento, Lilith tentou flertar com seu comandante, mas ele pediu silêncio, lembrando que não era hora para brincadeiras. O jovem líder decidiu esperar o próximo movimento do inimigo. Os líderes humanos também perceberam a inteligência da estratégia adversária, que esperava para contra-atacar em vez de arriscar um ataque precipitado. Mesmo assim, os comandantes continuaram ordenando que suas armas disparassem sem parar, atirando pedras e flechas sem descanso. Para Lilith, aquilo era um absurdo, já que com Ike protegendo o forte tudo era inútil. Ela usou sua barreira mais poderosa naquele momento, mas logo viu uma luz estranha ativar ao longe, que desfez sua proteção em um instante, deixando os projéteis passarem. Isso aconteceu porque a humanidade tinha um pequeno grupo de magos responsáveis por desfazer a magia de Ike, abrindo caminho para os soldados avançarem. Mesmo assim, a situação não seria fácil. O mensageiro estava pronto, junto com seu esquadrão de arqueiros de longo alcance. Ike avisou que eles não deveriam agir ainda, pois primeiro precisavam parar o titã colossal inimigo. Essa criatura esmagava os soldados com pedras, quebrando a moral de muitos. A chuva de flechas de longe não era uma defesa ruim, ainda mais com um ogro gigante do lado deles, que logo foi derrubado por flechas inimigas. Até os assistentes de Ike quase caíram em batalha por estarem perto do grande ogro, o que preocupou o capitão. A preocupação aumentou quando grandes escadas foram trazidas para escalar as muralhas do castelo e os soldados começaram a avançar para entrar. Subir não seria fácil, já que flechas e gigantes de pedra eram lançados de longe, algo que os próprios ogros sabiam. Mantendo o ritmo, ninguém conseguiria passar pelo castelo. De longe, os capitães humanos começaram a perceber que aquela batalha talvez fosse mais difícil do que imaginavam. Mesmo assim, nada mudou muito para eles, pois tinham muito mais soldados do que o inimigo e acreditavam que era só uma questão de tempo até que cansassem seus adversários. Porém, o líder do esquadrão tinha outros planos. Ele queria acabar logo com o confronto. Apontando para as imensas muralhas inimigas, ele sabia que as poderosas catapultas podiam causar um estrago enorme ali. O vice-capitão entendia que a ideia fazia sentido, mas também sabia que esse plano acabaria ferindo muitos de seus homens por conta das pedras que seriam lançadas, algo que não parecia importar muito para o capitão, que só pensava na vitória a qualquer custo. Então as catapultas foram ativadas. Ikki queria proteger todos ao redor, mas os magos que estavam distantes impediram que ele usasse sua magia outra vez, então só restava aos soldados se protegerem do jeito que pudessem, enquanto as enormes rochas caíam. O impacto destruiu tanto os ogros quanto os soldados humanos que estavam ali, abrindo uma brecha na linha de defesa inimiga para atacar o castelo. Era um plano bem radical, mas que funcionou rápido. Em poucos segundos, toda a primeira linha, liderada por Ike, foi dizimada, deixando todos chocados. O inimigo estava disposto a destruir ogros e humanos sem piedade para conseguir invadir o castelo, o que ficava claro no rosto do capitão, que mostrava um sorriso confiante enquanto preparava seu segundo ataque.